Bom, seguindo com o nosso projeto aqui de PHP, né? Vamos aí continuar com o nosso projeto. Bom, no último vídeo a gente já leu os nossos arreios aqui, né? Vamos fazer o seguinte, vamos melhorar isso aqui. Eu vou tirar este protect aqui contra o X e vamos melhorar este construtor aqui. Então a gente pode fazer direto aqui, fazer uma verificação. Então, if o que? Se a propriedade, então, se ela não existe, então colocamos aqui property existe, façamos o que? Se não existe, faça o que? Passamos aqui desta forma, então eu digo que diz o que? Enviamos para nossa classe, passamos então a classe desta forma, só que antes disso daqui eu não posso fazer isso daqui, eu tenho que especificar a tabela, né? Então, this, vírgula, entre aspas, simples, table. Depois vocês vão entender isso aqui. Bom, então, fazendo a verificação, vamos dizer aqui que this o que? Vai ser, pontamos para nossa tabela, né? Então, table vai receber o que? Vai ser igual um str. Pode usar aqui o lower, ele não está mostrando ali, mas a gente, vamos colocar str to lower, agora sim, ele mostrou. E vamos passar o que? Que agora sim a gente passa a classe. Então, simplesmente this, dois pontos, classe. Vamos buscar. Qual é a classe que eu quero verificar aqui? Vamos concatenar aqui com essa, que pode ser usuário ou usuários, se eu fazer esta concatenar desta forma aqui, tá bem? Perfeito, ele deu um erro aqui, vamos verificar. Cannot use class with dynamic class name. Então, tem uma maneira de resolver isso aqui. Em vez de colocar a classe, a gente pode substituir pelo get, né? O método getClass. Então pode ficar desta forma: this table, ok. Passamos aqui, vai ser igual string to lower, ok, bacana até aí. Então, em vez aqui, vamos simplesmente fazer desta forma: get underscore o que? A classe, desta forma. Abrimos aqui outro parênteses. This, simplesmente tiramos isto aqui, fechamos outro parênteses e concatenamos aqui. Isso aí é muito comum acontecer isso aí, conforme a versão do seu PHP, isso aí envolve o servidor e tudo mais, tá? Então, tem estas maneiras aí de resolver isto aqui. Então, o que a gente está estendendo aqui é aqui agora. Tudo que eu colocar aqui, eu posso ser lido por aqui, tá? Então, essa função vai vir e ler aqui pra gente. Vamos só verificar aqui, aí agora ele deu um erro na 22, não achou a tabela usuário. Então, a gente pode fazer o seguinte, então, o espaço aqui, vamos retornar e aí, beleza. Agora uma coisa é o seguinte, tem esses dois métodos, tá, pessoal? Se você tivesse com a versão do PHP 8, ele vai aceitar tanto esta instrução aqui, como a que a gente colocou antes, tá? Que é esta daqui. Vamos colocar aqui para a gente ver a diferença, tá? Então, o que acontece aqui? Eu sugiro, se você não estiver com PHP 8, que desinstale, né? Só desinstala o champ lá na pasta do PHP e desinstala tudo, mas cuidado, faz o backup dos seus bancos de dados que está lá no servidor. Se você desinstalar o champ, ele vai embora, você perde todos os seus bancos de dados. Faça o backup antes. Desinstala o champ, se você tiver com A7,
tá? Vai no Google e abaixa lá o Champ 8 com PHP, ou seja, o Champ com a versão para PHP 8, tá? Ele deve de ter já, vamos verificar aqui. Então, vem aqui, Champ. Aqui, ela já está aí, ó, disponível aqui o Champ para o Windows com a versão 8.0, né, do PHP 8.0.10. Só fazer a instalação aí normal. Então sugiro que você faça isto aí, tá? Então, você tendo o 8 acima, ele vai aceitar as duas instruções. Agora, se tiver a 7, ele não vai aceitar nem esta e possivelmente nem esta. Como eu tenho aqui a 8 acima, então ele aceita todas as duas instruções, tá? Então, vou deixar esta daqui, que é mais aceitável aqui. Então, se eu retornar aqui, está aí, bacana, não dá diferença nenhuma, beleza? Então isso aí é só um esclarecimento caso você tenha este erro aí, tá bem? Então tá aí, vamos aqui, vamos na nossa home aqui. Vou tirar isso daqui por enquanto e também vamos tirar isso daqui. Vamos fazer simplesmente uma instância aqui. Então pode deixar aí mesmo o usuário, tá? Desta forma, vai ser igual que a new, vamos colocar aqui new usuário desta forma, ponto e vírgula. Então, tendo aí uma instância, a gente pode vir aqui, beleza. Então, todas as vezes que for carregar a nossa classe, a gente pode fazer o seguinte também. Aqui no nosso outload, observe que a gente cria, faz o require de todos os nossos dos nossos arquivos, né? Então o que a gente faz aqui? Para que quando não acha um arquivo ou se existe, que chama a nossa classe, tá? Então pode fazer desta forma assim. Logo aqui abaixo, tá? Ou dentro aqui ainda, tô ficando meio louco. Vamos fazer o seguinte, a gente pode criar aqui, pode ser um autoload, pode ser, autoload desta forma, underscore registrar, por exemplo. Vai chamar uma function, então vamos colocar aqui function, abrimos aqui, vamos passar aqui, por exemplo, a classe desta forma, underscore nome, que vai ser o nome da classe, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Aqui dentro, vamos fazer o seguinte, eu vou pedir ela para fazer o que? Um echo, para a gente poder testar isso aí. Então eu quero fazer um echo que na classe, no nome, vamos pedir para mostrar o nome, vou concatenar com o que? Então vamos pedir aqui dentro, eu posso dizer assim, ó, esta classe ainda não existe, desta forma, tá? Aqui também entra ponto e vírgula. Bom, se eu tentar vir aqui e executar, dá um erro, claro. Olha, observe aqui, porque, olha, observe aqui. A gente colocou, ele pede uma função e o nome da classe. A gente não pode chamar desse jeito, tem que ser nativo. Então, SPL desta forma aí, cuidado com isso, eu estou fazendo esses teste para que vocês entendam um pouco. Olha lá, ó, SPL, ele já mostrou ali, autoload, observe, isso daí tem function e tem register, este aí. Então, todas as vezes que eu acessar que ele não encontrar uma classe, ele vai me mostrar isso aqui. Se ele achar a classe, ele procede. Então isso aí é meio de barrar aqui. Então olha lá, ó, ele já deu o erro, porque ó, usuário, esta classe ainda não existe, tá bem? Então é bem bacana fazer esses testes aí. Bom, então tendo já os resultados, é muito fácil. Agora simplesmente observe o que a gente vai fazer aqui, tá, pessoal? Observe, então no lugar do echo a gente vai fazer o que? A gente vai fazer um require, né? Bom, eu preciso achar essas classes. Essas classes, elas vão ser
construída onde? A gente acabou de falar lá que a gente vai fazer algumas, estender algumas classes que estão lá no nossos modules. Então, presta atenção nisso aí. Vamos aqui, aspas duplas, não é isso? Vamos entrar dentro da pasta. Então, entramos, temos lá private, não é isso? Entramos, temos lá modules, não é isso? Entramos. Agora sim, a gente vem aqui, sai, podemos colocar aqui o nosso use first desta forma e agora sim damos a nossa classe, o nome da nossa classe, qual é? Então entramos aqui, fechamos aqui e ponto. Agora qual é a extensão do nosso arquivo? Então ponto PHP, não é isso, pessoal? Então, só simplesmente aí ponto PHP. Desta forma, então, concatenamos com a extensão do nosso arquivo. Bom, se retornar aqui, vamos verificar. Agora ele já achou. Por quê? Porque observe que aqui na nossa home a gente fez a extensão que usuário. A gente tem essa classe, não tem? Vamos aqui em modos. O que a gente tem aqui? Observe que a gente tem todo o nosso procedimento aqui, estamos estendendo o que? No modo, né? Cá no nosso module, observe aqui que a gente tem, ou seja, cá no nosso usuário, nós temos a nossa classe, não é isso? Estamos estendendo aonde? No mode, não é isso? Modules. E aqui temos a nossa função. Bom, praticamente é isto aí. O nosso mode aqui. Então, vamos criar algumas funções. Como esta daqui, a gente pode fazer desta forma aqui. Pode pegar esta daqui está mais completa quanto C. Vamos criar as nossas funções para atualizar, tá? Então, atualizar, deletar e inserir, que é cadastrar. Então, aqui a gente vai simplesmente pedir o que? Então pode ser tudo isso aí. Então para atualizar, então aqui onde é que tem o a gente vai colocar, por exemplo, pode ser o inserir primeiro, né? Então insert, vamos colocar desta forma. A gente precisa de outra, então vou sair aqui, Ctrl o V. A gente vai precisar de outra para atualizar, então podemos colocar update desta forma. Aqui no inserir, a gente precisa de dados, não é isso? Simplesmente dados. Então, pode colocar assim, data, que é o mesmo que a gente vai precisar de levar os nossos dados, né? Que é data aqui no caso, data. No atualizar, a gente precisa, para a função, a gente já precisa de ID, não é isso? Porque tem que ir no ID para atualizar um cadastro e vamos precisar de dados também. Opa, então vamos precisar de dados também. Na mesma sequência para deletar, né? Então, temos o atualizar. O deletar, que é delete, a gente vai simplesmente precisar de ID, né? Que vai direto no cadastro e faz o delete. Bom, perfeito. Então vamos começar pelo inserir, que é cadastrar, né? Então, no inserir, a gente precisa de dados. Ok. Observe aqui que a gente já tem uma coluna aqui. Podemos usar ela. Vamos fazer o seguinte. A gente precisa de key. Então, vou colocar aqui keys desta forma aí. Bom, vai ser igual o quê? Um array de key. Vamos pôr aqui de keys para a gente saber aí. E passamos o que? O nosso dado, não é isso? Então, pronto aí, data. Desta forma, ponto e vírgula. A gente precisa agora também das colunas, né? Então, colunas aqui a gente vai fazer desta forma. Vai ser igual o que? A gente vai pedir ela para fazer um include desta forma. Include o que? Assim que ela fazer o include, eu preciso passar aqui que ponha para mim vírgula, saio, vírgula e mantemos a nossa keys, não é isso? Então passamos aí desta forma, ponto e vírgula. Na mesma sequência precisamos dos nossos
values. Os nossos values vai ser igual include também. Include o que? Na mesma sequência, precisamos de fazer o que agora? Assim que ele fazer o include, me coloca vírgula, 2 pontos, desta forma, saio, vírgula, e mantemos o que? As nossas keys, tá? Desta forma aí, ponto e vírgula. Agora, a nossa query vai manter desta forma, vai ser igual select. Não, a gente não está selecionando, a gente está levando, né? Então, insert, o que? Int, desta forma. A tabela, podemos passar aqui então, a tabela, desta forma. Qual a tabela? Agora a gente tem as nossas colunas, então observe aqui que eu posso fazer desta forma. Vou abrir um parênteses e fechar, só que ele colocou ali dentro. Aqui desta forma. Aqui, como tá coluna, eu vou passar colunas, porque lá no nosso banco de dados a gente tem várias colunas, né? Então, Ctrl o C e vou passar ela aqui, Ctrl V, desta forma. Agora os values, podemos passar aqui os nossos values. Os values vai receber o que? Eu vou tirar aqui, vamos concatenar desta forma. Abrimos parênteses, não é isto? Aspas simples, 2 pontos, fecha aspas simples, saímos aqui, vamos concatenar com a nossa variável que values, não é isto? Fechamos, ponto e vírgula. Podemos dar espaço aqui, então insert in table, pode dar espaço aqui, values, S pode dar espaço. Aqui, isto bacana e perfeito. E aqui vai retornar o que? Eu preciso de retornar os meus dados que eu estou inserindo, não é isso? Então não precisa disso aqui. Então simplesmente vamos fazer um return. Eu não preciso disso aqui, simplesmente preciso da minha query. Ok, eu vou precisar da query. Então, pode deixar aí, eu vou tirar este arreio aqui. Então, precisamos da query e os nossos dados, não é isso? Bom, perfeito, podemos testar. Bom, vamos aqui então testar, para a gente terminar esse vídeo, cá na nossa home. Então, a gente está aqui, né? A gente está chamando este método aqui e aqui. Bom, precisamos criar o nosso arreio de informação, de dados, né? Então, vamos aqui, a gente tem o nosso usuário. Vamos fazer desta forma, vamos dar espaço aqui. Vamos criar aqui, então, o nosso arreio. Podemos fazer assim, vamos criar assim. Vou pôr A de arreio, pode ser desta forma. E aqui a gente vai pegar o que? Os nossos... por exemplo, aqui pode vir aqui, ó, a gente precisa dessas informações. Então, Ctrl o C e vamos retornar aqui e dar um Ctrl V aqui embaixo, só para a gente ter isso aqui. Então, eu vou precisar do que? Do nome, não é isso? Então, eu poderia... não, mas tá bom aí, Ctrl C, Ctrl o V, a gente precisa do nome. O nome vai receber o que? Vai ser igual o que a gente escrever, que eu posso colocar aqui, por exemplo, o que? Teste cadastro, assim, desta forma, que é o nome, né? E ponto e vírgula aí. Agora ficou simples. Eu vou fazer para todos e já retorno. Bom, estas informações que eu quero cadastrar, eu coloquei qualquer coisa aqui fictício, tá, pessoal? Então, antes dele chamar o nosso find all, que é encontrar tudo, precisamos fazer o que? Vamos criar aqui, então, podemos ser, a gente tem o nosso usuário, né? Apontamos, então levamos para onde? Eu preciso inserir, né? Que foi o que a gente criou, né? Então, insert o que? Qual é o nosso arreio de informações? Tá aqui, né? Então, este aí, ó. Ponto e vírgula, pronto. Tá aí feito. Vamos retornar aqui antes de corrigir, ou antes de executar. Vamos corrigir aqui
a nossa query, ver se está tudo certinho. Então a gente tem as key, colunas, os value. Como a gente está passando aqui no array, eu posso vai fazer o seguinte: no implode vai dar alguns erros. Por quê? Porque aqui está concatenando, a gente está pedindo para colocar os dois pontos, mas eu acho que vai dar erro aqui. Eu vou fazer desta forma. Como a gente já está passando aqui, vou passar desta forma aqui sem isto. Pronto aí. Vamos chamar a variável aqui sem as aspas. Aqui insere in the table, a gente precisa pedir qual é a table. A table é esta aqui que a gente está referenciando, né? O usuário. Só que eu preciso também de dizer que, como eu estou passando aqui select from this table, aqui também é legal que a gente especifica que é desta table. Então, this table, na hora de inserir. Vamos verificar. Então, se funcionar certinho, ele tem que trazer esta informação lá no nosso navegador. Vamos verificar. Então, a gente tem 2 aqui. Se eu der um refresh, lá, está aí, beleza. Então, já temos aí, ó, teste, cadastro, horário, ID, masculino, cadastro, escola, está aí, perfeito, bacana. Então, trouxe aí, beleza, o que a gente planejou aqui, o que a gente escreveu aqui para ele fazer, né? Vamos criar aqui o update também, que assim depois a gente fica só com deletar, que é o mais fácil. A gente volta com outro vídeo. Então, inserir praticamente vai ser quase a mesma coisa disso daqui. Podemos fazer assim, um update. Então, vou dar um Ctrl V aqui. Então, primeira coisa, a gente precisa fazer um for each, né? Em cada dado, fazer um for each. Para isso daí, a gente tem o ID, a gente vai passar o ID do dados. Eu vou fazer assim, vamos fazer o seguinte, str de string, vamos iniciar ela com um valor de vazio. Está aí, beleza. O que a gente precisa fazer agora é um for each. Então vamos fazer um for each aqui. Eu vou dar espaço aqui para a gente fazer o seguinte, a gente precisa deste for each em cada dado, né? Então vamos pegar aqui a nossa variável data, vamos fazer o for each as aqui. Então vamos fazer desta forma, vamos pedir aqui o value. O que eu posso fazer aqui é dizer que a minha string str vai concatenar igual a nossa key. Então, passamos a nossa key. Concatenamos desta forma, vai ser igual 2 pontos. Então, no início e no final, para que evita erros, podemos fazer desta forma. Aqui vai concatenar com o valor aqui, vírgula, desta forma. Tendo feito isto aí, então eu posso fazer um trim. Trim é para poder evitar ali, né? Então, como a gente pode fazer? Eu vou pedir aqui que o meu str, não é isso? str, que é a nossa string, vai ser igual que trim, passamos o que aqui? Se eu passar desta forma, str, tá? E vírgula, entre aspas duplas, vírgulas novamente, ponto e vírgula. Então, se eu digitar vírgula no início e no final da minha string, então ele vai reconhecer isso aí. Bom, vai evitar.
Agora vem o seguinte, vamos passar o ID para os nossos dados, né? Então não vou precisar de nada disso aqui. Depois eu vou organizar aqui direitinho, só tô aqui. Então vamos pedir o nosso data, né? Que é os dados. Temos que passar o ID, né? Então passamos aqui o ID, né? Então ele vai ser igual a o ID. Então passamos o ID aqui desta forma, ponto e vírgula. Agora a nossa query vai fazer o seguinte. Vamos montar aqui. A query vai receber o update, não é isto? Agora, into, não, ele vai direto para nossa table. Então, this mesmo table, aqui muda um pouco. Não pode ser desta forma, porque a gente vai setar o valor que a gente estiver enviando. Então, o table vai fazer um set o que? A nossa string que está levando, né? Então, str. O que? O ID agora vai ser igual o que? Dois pontos o ID, porque a gente já passou ele aqui, ó, o nosso array de dados está recebendo o ID, não é isto? Ponto e vírgula, isso aqui também, fecha as aspas. Basicamente é isso aí. Depois a gente precisa fazer o seguinte. No retorno ele vai retornar está aí mesmo a nossa query e data. Tá bacana aí. Então, o que a gente vai fazer? Vamos retornar aqui e vamos atualizar este mesmo cadastro aqui. Para isso daí eu preciso fazer o seguinte, eu preciso criar agora no find aqui, Ctrl C, vou abaixo. Pode ser abaixo. Vamos dar espaço aqui. Agora o usuário vai fazer o que? O update, não é isso? Então chamamos aqui update. No caso eu preciso passar o meu array, não é isso? O que a gente tem aqui? O nosso array. Só que eu preciso especificar qual que é. Este é o terceiro, não é isso? Então aqui no update eu quero atualizar o terceiro cadastro. Então passa desta forma aí. Então update isto, beleza. Aqui continua, não precisa mexer em nada. Vamos verificar se vai funcionar para terminar esse vídeo. Então se eu voltar aqui, ou seja, se eu vim aqui, vamos modificar aqui. Então este aqui vai ser update desta forma. Vamos colocar tudo update, Ctrl C. Aqui eu vou colocar update. Aqui pode deixar tudo a mesma coisa. Aqui update, aqui update e update. Então tem que ter update em todos os nossos campos. Vamos verificar se eu vim aqui. Então observe este cadastro aqui, que ele está como teste, cadastro, babababá. Por que eu pus lá o 3? Porque o ID dele é o 3, não é isso? Vamos aqui. E tá aí, tá atualizado. Só que ele criou outro, né? Por quê? Não tá certo aqui. É o 0, 1, 2 e o 3. Não. Ele criou outro registro atualizando. E atualizou o anterior, que é o ID3. Já sei por quê. É porque ele criou outro e atualizando. Por quê? Porque a gente esqueceu de marcar. Então ele criou atualizando. Eu teria que ter comentado este código aqui. Então vamos verificar se está funcionando perfeitamente. Então agora é o 3, tá? No caso aqui, este 4 que depois a gente... Foi bom que a gente usa para deletar depois. Então no 3 a gente vai voltar tudo ao normal e fechar esse vídeo aqui. Então eu quero o terceiro, tá aqui. Então vamos aqui deixar cadastro normal. Então cadastro normal, normal, cadastro e cadastro. Então comentamos, tá ok, beleza.
Então é simplesmente este aqui que vai mudar tudo agora para cadastro, de menos as horas que a gente não modificou. Então se eu atualizar isto aí, cadastro, isto aí, bacana, o nosso ID3. Então pessoal, tá funcionando aí, beleza? Se você gosta desse tipo de projeto, te peço aí que se inscreva no nosso canal, deixe seu gostei, compartilha. O gostei é muito importante, que você tá falando para o YouTube que você gosta do tipo de projeto, e sempre ele vai estar aí te recomendando nossos vídeos. Desde já eu agradeço por acompanhar o nosso canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.